Hello everybody, I'm Teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá pessoal, eu sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar de direct and indirect speeches, ou seja, vamos falar de discurso direto e indireto. Pessoal, quando a gente fala de discurso, nós estamos falando no processo de comunicação. Como que nós nos expressamos, como que nós transmitimos uma informação, tá? Ou uma mensagem. E, no caso, existem essas duas formas. Você pode transmitir uma mensagem de maneira direta, usando o discurso direto, ou indireto. Nesse conteúdo hoje, nós vamos focar naquela situação de você recebe uma informação e aí você tem duas opções de como você repassa essa informação para o outro. Você pode repassar de maneira direta ou de maneira indireta. Então, nosso roteiro hoje nós vamos ter uma introdução primeiro, falando um pouco desse conteúdo. Vamos falar do discurso direto, que é o mais utilizado, que é o que nós utilizamos no nosso cotidiano. O discurso indireto, que é muito utilizado quando você quer fazer uma citação de alguém. E alguns verbos de relato, que são verbos necessários para transmitir e utilizar esse conteúdo. E vamos ver como é que você faz a mudança. Como é que eu transformo um discurso direto em um discurso indireto, ou vice-versa. E, por fim, eu mostro para vocês alguns exercícios. O discurso indireto, ele aparece no Enem, para você que está focado aí nos seus estudos para o Enem e para o vestibular, o discurso indireto, ele aparece com frequência nos textos jornalísticos ou textos informativos. Porque quando você tem uma notícia ou quando você tem uma reportagem, é comum você pegar falas de outras pessoas e citar isso naquela produção textual, naquele texto que você desenvolveu, ou que o jornalista, melhor dizendo, desenvolveu. Então, ele aparece, ele se manifesta com essas situações. Então, a nossa introdução. Na língua inglesa, nós temos duas formas de você transmitir o que alguém te disse, o que alguém contou para você. Tá? É o princípio da fofoca, por exemplo. Alguém te conta alguma coisa e aí você vai ter uma escolha de como você conta isso para o outro. Pode ser de maneira direta ou pode ser de maneira indireta, tá bom? Então, vamos lá. Na maneira direta é quando você pega exatamente o que aquela pessoa falou e você transmite isso usando aspas, tá? Aquele termo quote se refere à marcação das aspas, à pontuação, tá? Você já viu, por exemplo, numa série ou num filme, quando alguém vai contar alguma coisa e aí a pessoa faz assim, tá? Esse símbolo é justamente fazendo a representação. Ó, não sou eu que estou dizendo, é alguém que disse isso. Então, exemplo. He said, I'm fine. Ele disse, eu estou bem. Quem está bem não sou eu dizendo que ele, que uma outra pessoa está bem, tá bom? Então, esse discurso aqui, entre aspas, ele foi dito por uma outra pessoa. É isso que a gente chama de discurso direto. É quando você pega exatamente o que aquela pessoa falou e você transmite essa ideia. Ela disse, I went to the beach yesterday. Eu fui para a praia ontem. Quem foi para a praia não sou eu. Quem foi para a praia é ela, a pessoa que me contou que foi para a praia. Bom? Então, no discurso direto, sempre aspas, sempre a fala de acordo com as palavras que aquela própria pessoa utilizou. Bom? Já no discurso indireto, é quando você pega aquilo que você ouviu e você muda as palavras ou você contextualiza para você representar aquilo que você recebeu, aquilo que você ouviu. Ele disse que ele estava bem. Então, ao invés de eu usar as palavras dele, ele disse, eu estou bem, eu digo, ele disse que ele estava bem. Então, percebam que tem uma mudança de estrutura, ó. No discurso indireto, eu não uso aspas. Por que eu não uso as aspas? Porque eu não estou usando as palavras daquela pessoa. Tá? Eu estou parafraseando, eu estou fazendo uma adaptação daquilo que me foi contado. Eu estou fazendo também uma mudança, ó. Ao invés de ser na primeira pessoa, vai para a terceira pessoa. E tudo isso são características que eu vou mostrar para vocês quando a gente vai falando de cada um deles. She said that she had gone to the beach yesterday.
Ela disse que ela tinha ido para a praia ontem. Então, aí são exemplos de duas formas que você pode representar as mesmas situações. No discurso direto, nós vamos ter essa nomenclatura de quoted speech, que é o discurso entre aspas, tá bom? Quote é aspas em inglês. Ele é usado para relatar as palavras exatas do falante ou do escritor. Então, digamos que você vai fazer sua redação. Produção textual, 1000 pontos, Enem, em breve. Tá? Você vai fazer uma citação. Com certeza, a professora de produção textual já falou para vocês. Quando você vai fazer uma citação, tem duas formas. Você pode citar exatamente as palavras do autor. Paulo Freire disse, aspas, e aí você cita palavra por palavra. Ou quando você tem uma dificuldade de lembrar das palavras exatas, você faz a paráfrase. Você usa a citação, você menciona que foi o autor que falou aquilo, mas você usa as suas próprias palavras ao invés de usar as palavras dele. É normalmente usado o quotation marks, que são as aspas, e vem acompanhado de um verbo de relato ou de uma locução que indica, ou que faz a sinalização de que aquilo é uma fala de alguém, como se você estivesse fazendo a citação. Quando nós usamos o discurso direto, as palavras não são modificadas. Você usa exatamente o que as palavras literalmente foram mencionadas, as palavras que aquela pessoa que te contou aquela situação utilizou. Sentido literal, tá? Exatamente a palavra. Então, por exemplo, alguém chegou para mim e disse, eu tenho 18 anos. Então, na hora de eu transmitir isso, eu vou dizer, ela disse ou ele disse, eu tenho 18 anos. Ou, eu tenho 19 anos de idade, ela disse. Aqui são exemplos de que você pode fazer a demarcação, você pode utilizar o verbo de relato, tanto no começo da frase, como no final. As notícias, por exemplo, usam esses dois recursos. Quando você vai trazer a fala de alguém, de um entrevistado, e aí você cita pá, 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 e aí no final você coloca ele disse ou ela disse. No discurso direto, é importante observar o seguinte, ó, sentença pay attention. The teacher said, pay attention. A professora disse, preste atenção. Ou preste atenção, disse a professora. Tá? São duas formas de vocês utilizarem. No discurso direto, é comum você observar certas pontuações. Por exemplo, comma, que são as vírgulas, e as aspas, quotation marks. A primeira palavra do discurso normalmente começa com letra maiúscula, tá? E depois você não vai ter nenhuma mudança nos termos. Os pronomes e os tempos verbais continuam iguais. Aqui é o exemplo, ó. Ele disse, ela disse. Por que é sempre ele ou ela? Porque quando você relata algo que você já ouviu, você sempre ouviu aquilo de uma outra pessoa. Ele ou ela. Por isso que vocês vão observar sempre he ou she. Já no discurso indireto, que também é chamado de reported speech, que ao pé da letra é como se fosse o discurso reportado, é o discurso indireto, aí nós vamos ter você contando alguma coisa que alguém disse, mas sem usar as palavras reais daquele indivíduo, daquela pessoa. Tá? Então, por exemplo, nessa situação, a pessoa chegou para o outro e disse, I fell down the stairs. Eu caí da escada. Esse aqui que ouviu a informação, ele vai lá para o outro lado e conta para uma outra pessoa. Ele disse, he said, that he had fallen down the stairs. Ele disse que ele tinha caído da escada. Então, a pessoa recebe a informação e aí a pessoa transmite para uma outra pessoa. E aí ele não usa as palavras exatas que foram mencionadas. No discurso indireto, quando você modifica a fala da pessoa, não se usa as quotation marks, quer dizer, não tem aspas. Tá? O que a pessoa disse não é repetido literalmente, então você não usa as mesmas palavras. E o tempo verbal e os pronomes são sempre modificados. Tá? E aí essa questão da modificação é o seguinte, você sempre vai colocar a informação em um tempo atrás. Então, por exemplo, se a pessoa disse para mim uma frase no presente, quando eu for contar para o outro, eu vou colocar no passado. Se a pessoa disse uma frase no passado, simples, eu vou colocar no passado perfeito.
Então, sempre você vai colocar um tempo verbal diferente, sempre um tempo no passado ou um tempo atrás. Por quê? Porque se alguém te contou algo agora, quando você for contar isso para uma outra pessoa, já vai ter virado passado. Já vai ser uma ação anterior, porque ele te contou antes de você contar para o outro, tá bom? Então, o processo é sempre esse de voltar um tempo atrás. Exemplo, a frase I'm very tired. Eu estou muito cansado. Você vai contar. Alguém te disse que está cansado. Você vai dizer He said that he was very tired. Ele disse que ele ou ela estava muito cansado ou cansada. I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Ela disse que ela gosta de sorvete. Ou ela disse que ele gosta de sorvete, dependendo das concordâncias que você resolva utilizar. We do not need to change the verb tense if the information is still true. Ou seja, tem uma exceção nessa mudança do tempo atrás. Se você está falando de uma ação que ainda permanece no presente, que ainda é real, aí você não precisa mudar o verbo. Então, por exemplo, na frase I am 18 years old. Eu tenho 18 anos. O ano inteiro, essa vai ser a idade daquela pessoa, 18 anos. Então, se você contou aquela frase no mesmo período, você pode manter o verbo no presente. Ela disse que ela tem 18 anos. Ou ela disse que ela tinha 18 anos. A referência vai ser para você se quando você está contando aquilo, a situação ou a ação ainda é atual ou não. Tá? Se for uma ação que já passou, você usa o tempo verbal no passado. Os verbos de relato são esses verbos que sempre vêm acompanhados no início do discurso, quando você quer demarcar ou quando você quer apresentar essa ideia de que alguém disse, alguém falou, alguém contou alguma coisa. Os dois verbos mais utilizados são o verbo say e o verbo tell. O verbo say é o verbo dizer. Ele disse. E o verbo tell é o verbo contar. Tá? O verbo de relato, ou a reporting verb, é uma palavra que nós usamos para falar sobre um relato, ou para reportar alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que alguém citou. Ele é usado para indicar que o discurso está sendo citado ou parafraseado. Citado, aspas, quando você usa as palavras ao pé da letra. Parafraseado é quando você modifica para contextualizar aquilo que já foi mencionado. Normalmente, os verbos de relato são usados no passado, como eu mencionei, porque você está contando uma coisa que alguém te contou anteriormente. Então, você está reproduzindo algo que foi mencionado. O verbo no presente, say, é dizer, tell, contar, ask é o verbo perguntar. Reply ou respond é o verbo responder. Esses verbos são usados normalmente no passado. E aí, no passado, vai ficar said, told, que são verbos irregulares, e asked, ou replied e responded, que são verbos regulares. E os de cima, irregular. Qual é a diferença? Irregular, ele não segue o ED, ele não tem um padrão, você modifica a estrutura original dele, e os verbos regulares, eles recebem ED no final, tá? Você acrescenta seguindo a regra geral. Existem também outros verbos que vocês podem usar para fazer essa função de verbo de relato, ou para transmitir um sentido de acordo com a mensagem que aquele sujeito, que aquela pessoa que está transmitindo a informação, deseja apresentar. Por exemplo, o verbo believe, que é acreditar, state, que seria afirmar, note, observar, note and observe, notar ou observar, point, apontar, concluded, concluir, advocate, defender. Então, são exemplos de verbos que você pode citar. Então, fulano de tal defende que. Ciclano observa que. Tá? Então, são situações em que você pode utilizar diferentes verbos como verbos de relato. Mas, como eu mencionei anteriormente, os mais comuns são esses aqui. O verbo ask é quando você quer dizer pergunta, tá? Quando você quer relatar uma pergunta. Fulano perguntou, tá? He asked, tá? Então, é quando você quer falar, transmitir no discurso direto ou indireto uma pergunta. Alguns exemplos. She said
that she was busy to go to the party. Ela disse que ela estava ocupada para ir à festa. He told her that he was happy. Ele disse ou ele contou a ela que ele estava feliz. No caso de told, o verbo tell, ele normalmente vem acompanhado de um pronome objeto, tá bom? Ele disse a ela que ele estava feliz. My mom refused to buy me a phone. Minha mãe recusou comprar-me um telefone, ou comprar um telefone para mim. We asked him if he would like some cake. Nós perguntamos a ele se ele gostaria de algum bolo ou de um pedaço de bolo. Bom, e aí, para nós fazermos as mudanças do discurso direto para o discurso indireto, nós vamos ter que observar a estrutura das frases e fazer algumas mudanças. Quais são as mudanças que nós vamos ter que efetuar? Primeiro, mudar o pronome. Tá? No discurso direto, o pronome que você utiliza é a primeira pessoa, porque você está reproduzindo a fala de alguém. Tá? Eu disse isso. E aí você vai contar para alguém, você vai citar o pronome na primeira pessoa. Então, para passar para o discurso indireto, tem que mudar o pronome, tem que mudar o tempo verbal, como eu mencionei anteriormente, voltar um tempo no passado, e tem que mudar também possíveis circunstâncias. Porque, por exemplo, se na hora que você recebeu a informação, a pessoa disse, hoje eu estou cansado, e aí você vai contar isso em um outro dia, você não pode usar a palavra hoje, você vai ter que mudar. Então, algumas referências de tempo, de lugar, têm que ser ajustadas também na hora de mudar uma frase, um discurso direto para o indireto. Então, por exemplo, John said, I'm coming. O John disse, eu estou indo. Tá? Então, primeira pessoa, porque eu citei exatamente o que ele falou, tá? Entre aspas. No discurso indireto, John said that he was coming. O John disse que ele estava indo, tá? Ou estava vindo. Então, perceba que eu mudei, ó. Primeira pessoa, passou para terceira pessoa. Aqui eu citei a palavra dele, exatamente como ele falou. Aqui eu estou parafraseando, eu estou mudando a fala dele. No caso da mudança de tempo verbal, eu vou mudar verbos no presente e verbos no futuro, sempre vão permanecer, a gente vai observar se tem uma alteração. Então, por exemplo, se aquela situação ainda for real, a gente mantém como está. Os verbos no passado, você vai observar a conjugação. Você vai colocar, voltando no passado, como eu mencionei anteriormente. Por exemplo, Mary said, I'm coming. A Mary disse, eu estou indo, né? Ou eu estou vindo. Mary said she was coming. A Mary disse que ela estava. É o mesmo exemplo, só mudei os pronomes, tá? E aí, qual é a diferença? Am é o verbo no presente, was é o verbo no passado. Então, de presente, o verbo passou para o passado. Aqui tem uma tabela, não sei se vocês conseguem visualizar, mostrando justamente essas mudanças temporais. No caso, presente simples, passado simples. Se o verbo está no presente contínuo, vai para o passado contínuo. Se ele está no passado simples, passado perfeito. Se ele já está no passado perfeito, ele fica no passado perfeito contínuo. Se é presente perfeito, passado perfeito. Will fica would, can, could, may, might, must, had to. Então, sempre fazendo alteração, tá bom? Depois vocês olham com calma essas tabelinhas na hora de você estudar e analisar, por exemplo, a apostila e o roteiro que estão disponíveis na plataforma Gonçalves Dias. Sempre lembrando que quando você vai fazer as mudanças do discurso direto para o discurso indireto, a gente volta a ação a um tempo no passado. A questão das circunstâncias, como eu mencionei, é você se adequar à realidade de uma ação que já aconteceu. Charles said, I did this exercise last night. O Charles disse, eu fiz este exercício na noite passada. Se você vai contar isso para uma outra pessoa, que ele disse isso, você vai dizer, o Charles disse que ele tinha feito aquele exercício na noite anterior. Então, eu mudo, porque aquela ação que antes era uma ação realizada naquele momento em que ele mencionou, agora ela passa a ser mais ainda no passado. Então, por exemplo, os pronomes mudam, as referências temporais também e a localização,
Tá bom? Então, a gente sempre vai fazer essas contextualizações. E no caso do exercício, exercícios que trabalham com gramática isolada, você vai ver a análise de como é que ficaria, por exemplo, essa frase se ela tivesse um equivalente, né? Por exemplo, no discurso indireto. E aí eu tenho, suddenly, de repente, o Peter perguntou se ele estava com fome. Pessoal, nós encerramos por aqui. Hoje nós falamos de discurso direto e indireto. Até a próxima e bye, bye.